empresarial. Não precisou mesmo de um comitê para poder salvar, senão a própria lei ia abrir falência. Sem dúvida. E você pergunta sobre a existência desse mecanismo no direito americano, ele é muito mais antigo. Existe um instituto chamado Chapter 11, que é justamente o que estabelece o regramento dessa reestruturação de negócios. Hoje, com essa crise, muitas empresas recorreram ao Chapter 11, muitos bancos, muitas montadoras, para justamente alcançar essa reestruturação do negócio, né? Então, já é bastante antigo e, como o Tiago disse, isso já era um anseio antigo da sociedade e permaneceu durante 20 anos na gaveta do nosso Congresso Nacional. Bem, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, hoje falando lei de falências, comitê de credores, e nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum e hoje estamos recebendo aqui os advogados empresariais, o Eduardo Guerra e também o Tiago Cedraz. Nosso assunto, Comitê de Credores, Lei de Falências, e eu já gostaria de saber, já saindo dessa questão histórica, o resultado é positivo? Nós vimos aí na matéria que neste ano em especial o número de ações triplicou. E aí o que acontece? Eu acredito até que dá para fazer uma ligação com esses casos com relação à crise. Sem dúvida. Mas a recuperação hoje ela tem sido positiva, pelo menos uma maioria desses casos que chegam aí ao judiciário, então nas varas de falência, tem sido positiva essa recuperação? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que essa lei veio em boa hora. Nós temos 4 anos da vigência dessa lei, que ainda é um período curto até para experimentá-la em relação ao entendimento que vai ser construído junto ao judiciário ou até mesmo junto aos doutrinadores. Ainda é um período curto, mas sem dúvida nenhuma veio num momento bastante oportuno da economia nacional. Porque, como você falou, o número é assustador hoje de empresas em recuperação judicial. Porque foi justamente o resultado dessa crise, né, que afetou uma série de setores, e alguns setores até utilizaram mais esse recurso. Nós temos um exemplo dos frigoríficos. Nós conhecemos os casos de grandes frigoríficos que tinham faturamentos da ordem de R$1 bilhão pedindo recuperação judicial, e hoje tendo até uma certa dificuldade de aprovação do seu plano de recuperação. Tamanho é o problema. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que essa lei veio em bom momento e vai auxiliar efetivamente a reestruturação do negócio, desde que o negócio seja viável. Essa é a única condicional que se impõe para a concessão da recuperação judicial. Agora nós falamos no Comitê de Credores. Mas e no caso, tem um outro comitê para defender, por exemplo, a empresa em si, ou não? Como é que funciona? O comitê de credor, ele acaba fazendo a defesa da empresa. A partir do momento que ele está imbuído de conseguir promover a reestruturação da empresa e a continuidade da operação, ele acaba sendo um defensor indireto da empresa. Eu acho que as empresas não veem o comitê RIMAC como uma coisa ruim, ao contrário. Eles enxergam o comitê como um elemento... Um aliado. E hoje, Eduardo ia dizendo corretamente, 4 anos é muito pouco para a gente saber a que porção essa lei satisfaz a nossa necessidade, mas é fato que ela já promoveu mudanças que a gente já percebe. Só pelo fato, foi citado na reportagem que abriu a nossa discussão, o fato da Varig ter conseguido suportar uma situação falimentar e conseguir se manter em operação, já é um caso, pelo tamanho, pela proporção, que por si só já serve para coroar a chegada dessa nova lei. Uhum. Então, o Comitê de Credor pelas empresas é visto como mais um elemento para auxiliar. Claro que a formação do Comitê de Credor não é uma coisa tão simples em casos de maior repercussão e casos mais complexos. Eduardo ia dizendo, os grandes frigoríficos, o caso da própria Varig. O Comitê de Credor, você tem, até por uma lógica de você conseguir maior agilidade, são poucos representantes.
e você tem em empresas com passivos muito grandes, você tem uma quantidade de pessoas e de créditos representados em um só membro do comitê impressionante. Então, você tem uma dificuldade para a formação do comitê, que é você conseguir estabelecer interlocutores autorizados pelas classes de credores. Você tem os trabalhistas, você tem os quirografários e os credores de direito real. Esses credores precisam identificar interlocutores capazes de darem velocidade e diminuir a quantidade de... Imagina você numa assembleia de credores da Varig. Se você for facultar a possibilidade de cada um se manifestar, se você for facultar a cada um a possibilidade de citar a experiência pessoal e de opinar em cada pequena decisão, você não anda. Quer dizer, você fica cerceado de conseguir dar maior agilidade, até porque a lei também prevê um prazo para que seja concluído esse processo de recuperação. E do lado da empresa? Então, exatamente, o que acontece? O colega colocou no início da reportagem que é a existência de uma grande quantidade de comitê de credores. Essa não é a minha experiência em São Paulo, que diria é um dos principais polos do país, né, polos industriais do país. A experiência que eu tenho é de que os advogados dos credores ainda não estão bem preparados a ponto de identificar a necessidade e a utilização dessa ferramenta do Comitê de Credores. Nós fizemos uma pesquisa, o nosso escritório fez uma pesquisa recentemente, junto às varas especializadas, e nós identificamos que no ano de 2009 foram ajuizadas 80 recuperações judiciais nas duas varas, né, somando as duas varas. E existem apenas 3 comitês constituídos. E desses, somente 2 deles têm efetivo funcionamento, né? Eu tenho a oportunidade de estar participando de um comitê de credores, eu sou presidente desse comitê, de uma empresa que atua na área de frigorífico, que tem um passivo de aproximadamente 500 milhões de reais, uma empresa que tem a sua atividade voltada para o exterior, que está atravessando uma situação muito delicada. E cabe agora ao comitê, que foi a ferramenta que os administradores e os credores criaram, ajudar e auxiliar no desempenho e, consequentemente, no acompanhamento do plano de recuperação. Então, eu acho que os credores, efetivamente, precisam estar mais atentos a essa ferramenta, porque é uma ferramenta, como o Tiago disse, extremamente importante nesse momento de crise da empresa. A aliança é extremamente fundamental, sem deixar de lado de que o Comitê de Credores é um órgão absolutamente independente, ele tem como obrigação fazer a fiscalização dos atos da empresa, a fiscalização do administrador judicial e, consequentemente, observar o cumprimento do plano de recuperação. Esse comitê ele é formado, pode ser inclusive por funcionários. Claro, mas exatamente. Essa indicação ou autorização